Graça e paz, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape para o nosso Fala Deus. Que barulho é esse? Fora da igreja, os desigrejados. O tema que nós abordamos aí na última semana passada falamos sobre a igreja, que é necessário para eu entender o que eles estão abandonando, preciso conhecer, né? Então, por isso, fizemos primeiro essa introdução sobre a igreja, a sua funcionalidade. E agora sim, estaremos aqui entrando nos desigrejados, os desinstitucionalizados. São tantos termos, irmãos, o sem igreja, igreja sem parede, igreja sem fronteira, diversos nomes. Por diversos nomes que eu estou dizendo, eu já quero levantar aqui uma questão. Quero que você reflita comigo. Estamos tratando de um tema sobre desigrejados, em termos pessoas que não aceitam mais a instituição igreja, que lutam contra a placa, contra a instituição e, permanecendo fiéis à fé, à doutrina, seguem o evangelho, seguem a Cristo, mas não aceitam denominações. Assim, entendemos quando dizemos desigrejados, desinstitucionalizados. Mas eu me deparei com diversos termos, cada um desses que eu disse, e há muitos outros, que se referem a grupos de pessoas que fazem parte, cada um desses nomes, e que se reúnem para adorar a Deus, para fazer um culto, para realizar batismos, para eventos como a Santa Ceia. Isso na igreja? Eu, sinceramente, fiquei assim, gente, isso é um paradoxo. Nós vamos entender aqui dentro do tema, mas eu já quero te chamar a essa reflexão. Mas dentro do tema nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Por isso eu te peço para ficar comigo até o final desse vídeo, que também seria hoje o encerramento deste tema, mas teremos uma terceira parte. Sim, porque dentro do tema surgiu a necessidade que, vindo comigo até o final, você também vai entender e vai sentir a mesma necessidade de então entendermos. Daqui a pouco você vai entender, daqui a pouco eu te falo. Então vamos ao tema desta sexta-feira, os desigrejados. Quem são? Não é um tema novo, né? Não é só o termo que é novo, o movimento aparenta novo. Mas, como eu já disse no outro estudo, semana passada, isso já acontece de tempos, né, irmãos? De tempos. Se nós formos ver, não vou colocar aqui todas, mas algumas vertentes deste movimento poderiam se encaixar, se enquadrar com aquela vez que nosso Senhor Jesus, dando um sermão, ministrando um sermão, falando sobre o reino, sobre a forma de buscar, de servir, de adorar, de permanecer diante de Deus e agradar a Deus, uma grande maioria se levanta e diz: duro é esse discurso, e se retira e desiste de permanecer seguindo. Então, o que eles se tornaram? Sem igreja. A igreja ali representada por Cristo, que pregava, e conforme pregava, as pessoas o acompanhavam, formando assim comunidades. Porque eu não estou aqui falando de instituição, estou falando das comunidades, que sim, isso é a igreja. Aí já poderíamos então dizer que aí começou a se surgir os desigrejados. Mas há aqueles que vão dizer assim: não, bispo, você não entendeu direito. Esses sim são desigrejados porque eles fazem o que nós queremos fazer hoje, que é seguir os ensinamentos sem seguir uma forma, uma instituição. Então vamos entender do que eles não aceitam, irmãos. Porque tem hora que fica confuso. Porque se a igreja sou eu, para ser desigrejada, eu vou me desvincular de mim mesma? Ah, não, eu só não aceito a liderança, eu só não aceito a placa. Mas como eu disse, você acha na internet diversos nomes para o mesmo movimento. Venha para a igreja sem janelas, que eu não quero citar nomes, né? Porque eu não estou aqui pré-julgando ninguém. Então vamos usar uma coisa fictícia, que eu espero que não tenha, e se já tiver realmente um movimento com esse nome, então os irmãos entendam que eu não estou citando algo como exemplo. Eu estou fazendo aqui uma metáfora, uma comparação. Venha para a igreja sem janelas, porque aqui
nós não aceitamos a instituição, você não precisa seguir regras ditadas por homem, não precisa buscar um exemplo na terra, nosso exemplo é Cristo, mantemos nossa fé no Senhor, tá? E o que eu faço para participar dessa igreja? Então é assim, você vai assistir os cultos, vai participar dos cultos, das reuniões, das celebrações, seja como for o nome, que se dê nos dias tais, onde nos reuniremos com esses mesmos irmãos aqui. Um entre nós vai trazer uma palavra, vai pregar o evangelho. Se for um dia onde tem alguns irmãos que sentem a necessidade de batismo, vamos nos reunir com um grupo e vamos a determinado local para realizar essa celebração. Se você precisa de estudo no dia X, nós temos um dia reservado para estudo. Quem ministra o estudo cada dia ou não? Fulano. Não, ele não permanece seguindo o mesmo exemplo. É uma reflexão aqui, que eu, conforme fui fazendo estudo, me veio e estou dividindo com você. Mas, voltando aqui dentro, né, desse tema, desse estudo, então, o que eles dizem é que não, só não queremos a igreja, só não queremos a placa, só não queremos a instituição. E dentro deles, por isso que eu disse que nós precisamos entender direitinho, dentro deles existem os tipos de desigrejados. Até entre eles existem as divisões, de uns que entendem de uma maneira, outros que entendem de outra. Então não existe uma única forma de dizer eu sou um cristão não praticante. Não, existem algumas formas. Na verdade, existem até mais. Eu elenquei aqui 3 para a gente trabalhar em cima dessas, tá ok? Mas se a gente for assim, separar minuciosamente por características, teria muito mais. Então, por aí você já vê. Não vou levantar juízo de valor. Você vem comigo até o final para ver o que você acha. Afinal, a intenção do estudo é essa, que cada um de nós possamos estudar, meditar, conhecer e formar assim a nossa maneira de pensar, a nossa opinião e sempre buscando o esclarecimento daquele que tem, ele sim, toda a sabedoria sobre todas as coisas. Mas nós temos aqui, eu elenquei aqui 3 tipos de desigrejados, ok? O primeiro grupo, pessoas que abandonaram a fé. A fé, né? Eles abandonaram a igreja e a fé. Alguns por desilusão, outros por problemas pessoais, outros por questões existencialistas mesmo, questões íntimas, não importa. Mas esses acabam por si, abandonam a igreja. Quando ele vem abandonar a fé, aí ele é desigrejado completamente, porque ele aí já não pratica de forma alguma, mas se você pergunta para ele, ele diz que é cristão. Você entende? Você pergunta para ele, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Que igreja que você é? Nenhuma. Não acredito mais em igreja. Mas também não procura também uma forma de adoração, uma forma de cultuar, uma forma de manter a sua identidade cristã. Esse é o primeira turma. O segundo grupo abandonaram a igreja, mas mantêm a fé. São cristãos sem igreja. Também alguns decepcionados por terem passado por alguns processos dentro de algumas religiões, de algumas igrejas, de algumas denominações, se decepcionaram com um homem, e aí talvez a gente possa tentar ali já fazer um pré-julgamento, mas quem se decepciona com um homem não foi para a igreja buscando servir a Deus. Irmão, falar é bonitinho, né? Falar é bem bonitinho. Mas, irmãos, nós vamos para a igreja buscando ao Senhor, buscando adorar a Deus e a sua plenitude, a sua graça, a sua bondade, buscar a sua bênção, buscar viver debaixo do seu amor e buscar nos aperfeiçoar. Tudo isso nós sabemos. Mas nós vamos ali compartilhar de uma comunidade que, sim, olhamos o que as pessoas fazem, vemos, porque nós somos cegos. Então nós vemos, sim, vemos os erros, vemos as falsidades, vemos a corrupção, vemos tudo. Também vemos amor, também, porque não vamos aqui colocar agora, a igreja só tem coisa ruim, óbvio que não. Mas nós vemos, e para alguns, amém. Você faz dessa maneira, você fica aí e faça da sua maneira. Eu não faço e continuo seguindo, mas continuo ali congregando, convivendo com aquela pessoa. Alguns são traídos, se decepcionam, porque é uma forma de traição, e permanecem. Mas há, sim, alguns que não conseguem mais conviver. Num casamento, né, assim, num relacionamento físico, emocional, não é assim? Há uma traição. Alguns dizem, se me trair, esquece. E alguns que não, eu vou tentar entender os motivos.
ou perdoar. E também dentro desses grupos há os que perdoam, mas não quero mais, você na sua vida, eu na minha, mas está perdoado. Os que nem perdoam, não quero mais ver tua cara, não aparece na minha frente. E o que perdoa e permanece junto. Não, vamos continuar junto. Você entendeu? É um relacionamento diferente, mas é um relacionamento. Então, dentro da igreja também há os que, quando passam por esses processos de decepção, de traição, de enxergar os defeitos, os erros, os problemas que contém dentro de toda instituição, né? Não é só dentro da igreja. Então, se pega o parlamento, tem problema, o que está errado se tira e tenta ficar só com o que está correto. Certo? Você pega um banco, tem funcionário bom e funcionário ruim. O funcionário ruim, quando for descoberto, será demitido. E vai permanecer quem? Os funcionários que fazem de forma correta. A instituição está errada? Não. Está errado o irmão lá que não trabalhava direitinho, que não fazia bonitinho. Então, em toda instituição tem. Esse grupo, se decepcionando com a instituição, resolvem sair da igreja. Porém, permanecem. É desse específico aqui que nós vamos tratar, tá? Aprofundar um pouco mais. Porque eles permanecem buscando a Deus, buscando formas de servir ao Senhor, de se manter cristãos fiéis à palavra, à doutrina, ao mandamento, aos ensinamentos de Cristo, as suas ordenanças, aquilo que é a ordenança de Deus, eles tentam preservar, manter. É o que eles rejeitam, bispo. Eles rejeitam a igreja em si, a questão de placas de nome, de a igreja ser uma instituição que dizima, uma instituição que você tem que prestar contas do que você faz ou não faz, onde pessoas que não são do seu convívio sabem da sua vida, você prestar satisfação a um pastor, a um conselheiro, a um mestre. Rejeitam dogmas que eles acreditam como do homem, a doutrina do homem, né? Porque para viver numa comunidade são colocadas regras. A palavra do Senhor diz que é necessário que tenhamos ordem e decência, façamos as coisas de forma diferenciada para agradar primeiramente a Deus, mas através dessa diferenciação, dar testemunho do Senhor na terra, para aqueles que vivem de outra forma. A palavra do Senhor diz, vós sois luz, mas não se esconde a luz. Para que nós possamos mostrar que somos luz na terra, é necessário sim que nos mantenhamos de uma forma que a nossa luz brilhe de forma diferente da que já se vê no mundo, né, do que já se tem ao redor. Então, para isso, nós temos regras para a convivência entre irmãos em uma comunidade. E sim, nós sabemos que as denominações, as regras que cada uma observa, foram sim, irmãos, estabelecidas por homens. Porque você volta lá atrás e como foi feito isso? Se juntou uma comunidade, presta atenção, que é o mesmo que eu tenho visto dentro desse estudo. Se juntou uma comunidade, olha que legal, vamos adorar o Senhor aqui. Então a gente vai se reunir de que dia? Vamos se reunir de terça e quinta, legal. A terça e quinta tá pouco, pôr domingo também, porque é importante adorar a Deus. Então vamos adorar a Deus também no domingo. Como é que você pensa que isso aqui tem que ser? Eu penso que é assim, legal, pensa também. Ah, mas eu não acho isso. Ah, eu também não acho. Então teve uma concordância de pensamento. 2 ou 3 reunidos, não é só reunidos fisicamente, tem que ter concordância. Então teve ali uma concordância. Dentro dessa concordância, começa a vir muitas pessoas. Lembra Moisés lá atrás? Quando ele já não conseguia mais transmitir a sua mensagem para os que estavam na frente e os que estavam lá atrás? Porque uma coisa é você conseguir, passo a passo, orientar e quando é 1 milhão? Você entendeu? Assim se criaram regras para quê? Cada um que chegue saiba, olha, funciona dessa maneira. Nós acreditamos assim, não aceitamos assim, fazemos assim, para que cada um, para que todos possam manter a mesma comunhão de pensamentos. É a igreja, mas esse já foi assunto de semana passada. E ali se criou as regras, que são as regras que esse grupo não aceita, viver debaixo de regra que alguns homens sentaram, conversaram entre acordo entre eles, e por que hoje eu tenho que viver debaixo desse acordo? Por que eu tenho que viver de acordo com aquilo? Não, tenho que viver apenas de acordo com aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Se é mandamento bíblico, ordenança bíblica de Deus, eles aceitam. É costume, doutrina, algo que tenha sido estabelecido por homens, eles não aceitam, rejeitam. E vão viver desigrejados, da forma que escolheram.
Eles amam ao Senhor, mas não querem para colocar nos termos. Eles não aceitam ter que prestar satisfações a pastora, bispo. Bom, nós não estamos fazendo esse estudo para a gente ficar aqui julgando, né? Porque você acabou de pensar em mais bispa. Está na palavra do Senhor para a gente ser fiel às nossas lideranças na terra. Mas nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para entender o que eles não aceitam. Eles não aceitam. Porque também entendem que essas lideranças foram impostas por Deus de uma outra maneira. Não da maneira que nós conhecemos, não acreditam na maneira que nós conhecemos. Isso é visto para eles como que a igreja se corrompeu aos costumes pagãos, a uma forma hierárquica que já havia entre os adoradores pagãos. Copiou esse sistema de hierarquia, porque eles não veem que Cristo tem estabelecido uma hierarquia na igreja, mesmo nós sabendo que temos dentro da palavra do Senhor, que Deus colocou uns para outros, eles acreditam que isso começa lá atrás com a igreja católica, imitando os costumes pagãos de Roma, colocando para dentro da igreja, trazendo para dentro da igreja. E que em seguida, mesmo com a reforma protestante, que ainda assim dentro do protestantismo tenha absorvido esse mesmo sistema. Então eles não acreditam, algumas vertentes dos desigrejados não aceitam a forma de hierarquia da igreja. Então não aceitam a autoridade de pastor, bispos, apóstolos, anciões, não. Eles creem que cada um é sacerdote de si mesmo. E assim conseguem adorar ao Senhor. Essa é a forma que eles veem que essa segunda. Agora, a terceira é um grupo formado por aqueles que eles não frequentam o culto, mas eles acreditam, se dizem cristãos, que acreditam em Cristo, reconhecem o Senhor como Filho de nosso Deus, reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecem a ordenança do batismo, a ordenança da Santa Ceia, porém não acreditam na igreja, mas não acreditam na igreja de uma forma assim, de derruba a igreja, não tem mais igreja, destrói as igrejas, não precisa de igreja, tira as igrejas do mundo. Porque o segundo grupo, ele não aceita, eu não vou, mas você que gosta de ir, vá. E glória a Deus, seguimos assim, você adora dentro do templo, eu adoro do lado de fora. Você entendeu? É como se quando nós, na nossa casa, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer os exemplos para a forma que nós possamos entender melhor. Então, eu acabei de fazer o jantar, meu filho resolve comer na sala, e meu esposo resolve comer no quarto. Mas eles vão comer a mesma comida que eu preparei. Só que cada um escolheu um lugar para comer, para participar desse alimento. Então, vamos colocar assim que este segundo grupo, esses irmãos desigrejados, eles aceitam confessam a mesma fé que eu e você. Só entendem que não precisam estar dentro da igreja para adorar a Deus. Aí, irmãos, cabe o nosso respeito, o nosso entendimento que, pastora, eu acho que eu não consigo, não me sinto bem. Bispa, será que isso aí talvez não seja legal? Eu acho que cabe no particular, você e Deus, buscar esse entendimento. Qual é a melhor forma para você? Dá certo para você? Para mim, eu já disse no vídeo passado, não daria. Para mim, não daria, de forma alguma. Mas, para aqueles que acreditam, que possam se manter fiéis a Deus, não se desviar do caminho, como nós vimos no primeiro grupo. Porque o primeiro grupo, muitos saíram da igreja com este entendimento. Eu vou sair porque não aceito essa instituição, mas vou manter minha fé em Cristo. Só que no meio do caminho não aguentaram. E acabaram se desviando não somente da igreja, mas se desviando da fé. Não se desviaram apenas da igreja com I, minúsculo, pequenininho, igreja na terra, instituição, mas acabaram se desviando da igreja Cristo, aquela igreja que Cristo é o cabeça. E assim se desviaram da fé. Porque é preciso, eu acredito até que é preciso ter mais disciplina para ser não igrejado, para ser um desigrejado, do que para quem já tem uma igreja. Porque você tem a sua igreja para congregar, você tem as datas de culto. Aí o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, coloca no coração do pastor, coloca no coração da bispa, do apóstolo, que a igreja está precisando de busca espiritual através da oração. E a sua liderança lá da igreja coloca, olha, vai ter oração da igreja de tal hora, e você vai lá. E talvez sozinho você até tivesse sentido que precisava disso, mas você não conseguia. E aí você se reúne com a sua comunidade espiritual, que é a igreja, que está ali para te alicerçar, te ajudar a se alicerçar na fé, e você vai para a oração. Agora, aquele que resolveu ficar sozinho, ele vai ter que ter força de fazer isso sozinho.
de entender quando é momento de se retirar em oração, de entender quando é momento de buscar mais dentro da palavra, de comer mais do rolo, de entender quando é o momento de estar somente em adoração, de entender quando é preciso buscar mais crescimento da parte do Espírito Santo. Você entende? Eu, particularmente, eu acho que seria muito mais difícil, muito mais perigoso. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, com as astutas ciladas do inimigo. Porque, às vezes, ele planta ali na sementinha na cabeça do irmão. O irmão está cheio de boa intenção. Não, Deus me livre me afastar do Senhor. Eu não quero me afastar de Jesus. Mas eu não aguento mais a igreja. Vou sair da igreja e vou permanecer na minha fé assim. Eu não faço nada de errado, eu vou ficar em casa. Aí sabe que assim, ó, de terça-feira, quando eu chegar do serviço, eu vou pegar minha Bíblia e vou ler uma passagem bíblica toda terça-feira. E eu vou ali eu mesmo fazer um esboço e buscar o que eu entendo ali dentro do Espírito Santo. Para não ficar muito tempo sem. Quando eu chegar, eu vou tirar um momento assim, uma horinha da semana, colocar louvor, para prestar um momento de adoração a Deus através do louvor. Porque é necessário, irmão, que a gente entenda que esse ritual que há dentro da igreja, viu? A palavra ritual ela serve para coisas que vai ser feita da mesma maneira. Não é coisa somente para ritual. E quando fala ritual, tem crente que já fala, meu Deus, está falando de magia. Não, irmão, existem rituais, você tem um ritual. Tua rotina, dentro da sua rotina, você tem rituais. O teu ritual, qual é o ritual que você faz para tomar um banho? Bispo, primeiro eu pego minha toalha, coloco aqui no ombro, aí vou lá no guarda-roupa, separo minha roupa, deixo dobradinha no pé da cama, e o outro já vai dizer, não, o meu jeito já é o contrário. Eu vou lá, ponho a toalha no banheiro, e pego a roupa e deixo junto, que eu já me troco dentro do banheiro. São rituais, maneiras de sempre fazer a mesma, uma coisa, seguindo as mesmas formas. Isso é um ritual. O ritual da igreja, do culto de adoração a Deus, ele tem um propósito. Não é assim, porque simplesmente se sentamos e entendemos que é assim. Primeiro se busca dentro da palavra de Deus. Quais as necessidades do povo? O povo presta adoração a Deus através do louvor. O povo busca a Deus em oração, começa se buscando a Deus em oração para que a presença do Senhor ali esteja. Então, louvores a Deus, agradecendo ao Senhor. Contai com grandes feitos, o Senhor tem feito no nosso bem, então agora vamos os irmãos ter oportunidade para testemunhar, para cada um oferecer a Deus aquele seu melhor. Agora o Senhor vai falar, você entendeu, irmão? Tem cada passo. E aí, para você manter, voltando aquele irmão cheio de fé, cheio de amor a Cristo e a sua palavra, o seu evangelho, que decidiu que agora não quero mais saber da igreja porque a irmã Maria me deu de cara feia, mas eu vou servir a Deus dentro de casa sozinho, é difícil para ele manter, porque são todas as partes que o nosso corpo necessita. Nós somos um ser que o nosso corpo ele tem várias necessidades. Há um momento em que, através de um louvor, nossa alma se, sabe, ele desce assim, penetrando nossa alma como uma espada, como afiada. E entra lá na nossa alma e fala conosco, e nos aproxima ao Senhor. Essa parte emocional. Só que tem hora que a nossa fé precisa da razão. Tem hora que você está na igreja e você fica, então espera aí, eu preciso entender isso aqui. E aí o Espírito Santo de Deus vem, através de uma ministração de palavra, através de um culto de ensino, e ministra a parte racional dentro de você. E aí aquele racional que vem de encontro com aquilo que você buscava, testifica na sua alma e acrescenta a tua fé. Há um propósito, irmão, para a igreja na terra, um propósito para uma forma de se adorar a Deus. É complexo, né? Não dá nem para fazer tudo no estudo semana passada, então mesmo aqui dentro desse tema de hoje, que são os desigrejados, algumas coisas que a gente precisa juntar para entender. Eu estou tentando aqui mostrar, não puxar a sardinha para o meu prato, porque nós congregamos em uma igreja, uma instituição, não. É para entender que o desigrejado, ele vai precisar encontrar todas essas fontes para que possa alcançar a estatura de adorador a Deus, adorador por excelência, que adora por completo, adora no louvor, adora através de oração, adora através da busca, através do intelecto, através dos gestos, através dos testemunhos, através de todas as coisas, você entende? Então, eu particularmente, eu não conseguiria. Mas o terceiro grupo, que nós estávamos aqui falando, esse grupo é pior, irmão. Porque esse grupo é formado por aqueles que não aceitamos. Eu não quero a igreja para mim, mas não quero para você. Eu não vou, mas você também não tem direito de ir. Então, são radicais que rejeitam a igreja porque diz que não, Cristo não instituiu, então não é para ter nenhum tipo de igreja na terra. Como se eles tivessem o direito de autodeclarar que a igreja não funciona. Porque a igreja pode não funcionar para eles, mas se ela funciona para mim, se ela funciona para você,
Quando eu estou usando aqui o termo igreja, eu estou me referindo à instituição, tá, irmãos? Que é o que nós estamos estudando aqui. Aí, no geral, vamos englobar eles todos, os desigrejados em si. Cada um com seus motivos para se tornarem desigrejados. Porque nós vivemos ainda num mundo, num estado, onde, independente da placa, do segmento, nós crescemos. Poucos que crescem já numa casa onde as pessoas se enxergam, se entendem, se aceitam e vivem como ateus, que aí sim esse não tem acesso, mas é muitíssimo difícil, pouquíssimas pessoas, porque até aqueles que hoje são ateus, a maioria deles cresceram em casa com religião. Até, infelizmente, um grande número de ateus vem de pessoas que não souberam exercitar a religião e feriram. E assim também se surge esse movimento dos desigrejados. Há sim a linha daqueles que, como eu disse lá atrás, Jesus Cristo está pregando ali. E esse ele não quer, é uma coisa muito séria. Não, esse negócio é muito sério. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tem essa linha. Mas tem aqueles que já aceitaram fazer dessa maneira. Que até entenderam e gostavam da sua forma da instituição igreja. E participavam, e gostavam, e estavam ali dentro. E se sentiam integrados a uma família. E sentiram em algum momento que foram traídos, que foram explorados, que foram usurpados, que foram desonrados por esta família na qual eles confiavam. Infelizmente, um dos argumentos, entre os argumentos dos desigrejados, estão estas pessoas que usam da igreja, porque eu não posso dizer essas igrejas. A igreja não faz isso. Até porque, se a gente está falando de instituição não tem boca para pedir dinheiro, não tem boca para ofender, não tem boca para pregar heresia. Se nós estamos falando de instituição, a instituição não tem como agir, porque é somente isso, uma instituição. É somente isso, uma parede. Quem faz? É o homem. Mas através dessas vidas que pregam, que se escondem atrás da religião. É como eu dizer que a internet não presta. Eu vejo tanto, irmãos, tanto. Sou muito. Sabe que eu usei bastante muito, né? Porque, na verdade, é muito preconceito que existe. Pastora de internet fica pregando na internet. Quem já viu isso? Porque muitas pessoas ainda têm o entendimento que a internet é uma ferramenta do inimigo. A internet não é ferramenta para ser usada por crente. Porque da internet não se sai nada de bom. Você entendeu? Só que o problema da internet é como as pessoas usam a internet. Eu me sinto maravilhada de estar aqui falando com você através deste veículo. Eu já conversei com alguns irmãos, porque eu não gosto de debater a palavra do Senhor. Eu já conversei, assim, quando me argumentaram isso, que, pastora de internet, bispa que fica pregando na internet, com a cara na internet o tempo inteiro. E eu já disse, irmãos, hoje, quando eu disse, nós éramos em 30. Então eu disse para a pessoa, olha, eu hoje tenho 30 inscritos no canal. Eu não consigo ainda colocar 30 pessoas dentro da igreja. Você entendeu? Que a cada dia está mais difícil, até por esses motivos que os desigrejados usam. Esses motivos aqui que nós encontramos. Pela forma que as pessoas são tratadas, pelas coisas erradas que se vêm fazer dentro da igreja. Então, da mesma maneira, eu sei que a internet é usada para fazer muito golpe, mas eu não estou aqui prestando um golpe. Eu pedi perdão pelos barulhos hoje. Você viu que quando eu iniciei esse vídeo, eu já disse boa tarde ao invés de bom dia. Eu tive consulta médica pela manhã. Não consegui gravar o vídeo de manhã, que o horário onde aqui é mais tranquilo. Vocês sabem que esse aqui é um cômodo da minha casa normal, não é um estúdio de gravação. Eu tenho vizinhos, não moro numa ilha, e nem me daria bem morando em uma ilha. Então, descobri até o nome do cachorro da vizinha, Bolinha. Bolinha, quando começa a latir, não quer mais parar. E eu precisava gravar o vídeo de hoje, então não teria como. Tô tentando, vocês vão perceber que vai ter bastante cortes, porque eu não sou profissional da edição, então dá pra perceber quando eu faço corte, né? Porque eu vou tentar ao máximo tirar os barulhos que mais atrapalham a nossa comunicação, mas alguns vão passar. Geralmente eu gravo bem cedinho, para que até o homem do ovo não tenha saído de casa ainda, mas hoje não foi possível, tá bom, irmãos? Conto com a sua compreensão, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, a gente não pode generalizar, irmãos, mas infelizmente tem pessoas que a sensibilidade dela não permite que ela ou tenha todo esse entendimento
É como eu estou dizendo, eu encontro dentro da igreja pessoas que não conseguem ter um entendimento, me conhecem minha forma de conversar, de ministrar estudos no presencial, conhecem minha pessoa, mas quando se trata da internet acham um absurdo, sabe? Torcem o nariz. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para certo entendimento. Tem pessoas que não aceitam mesmo, porque já tem a mente fechada daquela maneira. E eu sempre digo aqui em todos os nossos estudos, toda vez que eu tenho oportunidade, quem é liberta? Só ele. Não adianta bater boca, não adianta, não perca tempo. A palavra do Senhor não foi feita para ficar, sabe, batendo um pouquinho. Mas eu penso assim, mas a Bíblia diz assim, aí um vai no versículo, outro vai no outro. Não, a palavra de Deus não foi feita para isso. Jesus não subiu aquela cruz, não derramou até a última gota do seu sangue pra gente ficar discutindo, ficar se degladiando, se matando, se prestando ao serviço do inimigo. Não. O segundo grupo aqui, que eu mostrei aos irmãos, eles não frequentam e você frequente. E a gente se encontra, conversa e fala de Deus e se amém. Que essa parte é uma parte que nós podemos concordar com os irmãos desigrejados. Cristo não deixou uma forma correta. Não. Ele deixou ensinamentos do que não fazer, de como buscá-lo, de como adorá-lo. Aquilo que eles não abrem mão, mas ele não deixou uma forma correta, uma fórmula secreta. Olha, uma sociedade exclusiva que foi Deus que falou, tem que ser assim. Tem que ser assim, seguir os mandamentos, seguir o evangelho de Cristo. Honrar o Senhor Deus, buscar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus primeiramente, ao teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo também é um desigrejado. Pode ser. O teu próximo pode ser um irmão da Umbanda. O próximo pode ser o irmão do Candomblé, o irmão da Igreja Católica. Somos seus irmãos. Então devemos entender, por isso que eu gosto de fazer os estudos, para que a gente entenda e respeite. Respeita. Não concorda, não respeita. Só. Você respeitou, amém. Sabe por quê? Quando você respeita o teu irmão, você está respeitando o pai dele. E o pai dele sabe quem é, né? Então é só isso, irmão. Vamos viver respeitando, segue a paz com todos. E a santidade, a santificação com Deus. O que você faz intimamente é você e Deus. Enquanto comunidade, você presta satisfação ao Senhor também por isso. Não vem pensar, mas a salvação é individual, então eu só me preocupo comigo. Não cola para Deus não, irmão, porque a salvação é individual, mas ele deixou na sua palavra, segue a paz com todos. Você seguiu a paz com todos, assim, eu me santifiquei, me separei, fui morar lá no meio do mato, não me convivi mais com ninguém, não fui mais nas igrejas, porque eu ficava dentro da igreja e eu não gostava do que estava sendo feito ali, então eu aproveitei e já saí e adorei a Senhor sozinho, fiz a minha parte. Tá, manteve paz com seus irmãos? Mantive, porque eu não tinha. Então, como é que você manteve se você não tinha nem contato? Você se isolou. Então, o entendimento é bastante amplo, irmão. A gente tem que ter cuidado, ter bastante cuidado. Então, voltando aqui, muitos estão magoados, alguns não acreditam, né, nos ensinos teológicos, nessas teorias novas que vão surgindo hoje, né, alguns irmãos se sentem decepcionados com alguns novos segmentos teológicos que vão nascendo, vão surgindo. Irmão, eu não sou desigrejada, mas tem muita coisa que eu não concordo. Mas e aí? Eu gosto de adorar a Deus. Eu gosto de servir ao Senhor. E aí é como eu digo, eu gosto da parte da igreja. De louvar o Senhor com as irmãs, de ver os irmãos adorando a Deus, de escutar os testemunhos. E aí os desigrejados, como eles cultuam? Como eles fazem isso? Desta maneira. A diferença é que a maioria deles, eles fazem como? Tudo isso. Tem louvor, tem culto, tem palavra, tem até ensinamento aí que eu vi dentro desses meus estudos. Por quê? Alguns fazem seus cultos nos seus lares. Reúne com a família, faz ali seus cultos. Primeiramente na sua casa, faço eu aqui, eu, meu filho, meu marido. Mas vamos uma vez por mês reunir com a minha sogra e com uma sobrinha que também não vai mais para a igreja e gosta de fazer culto assim. Alguns se reúnem dessa maneira. Alguns já abrangem um grupo maior, já fazem uma reunião vamos colocar num salão do condomínio da onde moram. Alguns já marcam para fazer, vamos para o clube, e ali a gente se reúne numa mesa só, e ali naquela mesa conversa e fala de Deus, e marca uma sessão na casa de um amigo, assiste um filme sobre um tema e debatem sobre aquilo. São formas que eles acreditam que serem formas que servem como adoração, alguns grupos. E há alguns que se mantêm apenas pela internet, assistindo pregações, assistindo cultos. E há, porque eu senti a necessidade da terceira parte,
o surgimento da igreja orgânica. Pois é, o surgimento dentro deste segmento, de um segmento que é uma igreja orgânica. Então, eu não quero uma igreja só desigrejada, e agora vem todo mundo para a igreja orgânica. Mas também não é uma igreja. Você tá entendendo? Como que hora que o povo só complica as coisas? Meu Deus, adorar a Deus é tão simples, tão gostoso e tão fácil, mas cada um age de um jeito, né? E nós respeitamos, seguimos respeitando. Então, irmãos, por hoje, nós paramos por aqui, porque se eu for explicar como funciona a igreja orgânica, que agora surgiu aí entre os desigrejados, a igreja orgânica, então, é um paradoxo, porque se você é desigrejado, como é que você frequenta a igreja orgânica? Porque ela pode não ter parede, mas é igreja orgânica, é igreja, ou não é? Então, você vai ter que vir comigo na próxima semana para entender, descobrir que igreja é essa, como surgiu. Essa sim é uma coisa recente, né? Nós vamos entender mais ou menos como ela funciona, que para mim meio que funciona é só semana que vem. Vamos deixar para semana que vem. Bem, então nós temos aí link desse estudo completão, porque ele tá grandinho, acho que umas 4 ou 5 páginas, 4. Na descrição deste vídeo, tem na conclusão deste vídeo, eu deixei 3 tópicos para que vocês possam analisar e refletir, por isso eu nem vou falar aqui no vídeo. É para que você leia, analise, medite. Nós temos 3 grupos: os machucados, que se afastaram porque se sentiram feridos, machucados dentro da igreja; os apóstatas, que são aqueles que, sim, adora esse discurso, para mim não dá, que se afastaram, mas porque não conseguem, não querem viver debaixo de uma disciplina, debaixo de orientação, porque até para ser desigrejado tem que ter ordem, e esses, eu creio que nem como desigrejado vai permanecer. E os modistas, eles são levados por vento de doutrina. Eu usei esse termo no vídeo passado, e quero deixar aqui claro que não estou dizendo que os desigrejados são, mas que se forem, não permanece, porque vento de doutrina não permanece. Mas tem no meio ali aqueles que são levados pelo modismo. Eu estou aqui porque eu compreendo que sim, foi assim que eu me sinto melhor para adorar a Deus? Não, estou aqui porque todo mundo fazendo assim, eu vou fazer também. Isso é ser levado por um vento de doutrina. No mundo nós chamamos de Maria vai com as outras, mas tem muitos. Mas aí eu deixei, não vou me aprofundar, tá? Você dá uma olhadinha no link, no estudo, aí na sua casa, medita bem, para que nós não estejamos tirando ninguém da casa do Senhor, porque fomos nós que machucamos, para que nós não venhamos sair porque estamos apenas machucados, ou para que você não se coloque como um apóstata, vou sair porque eu não aceito as regras, e possa ter entendimento, buscar primeiro em Deus o entendimento de que algumas regras são necessárias e vem sim debaixo de orientação do Espírito Santo, e para que a gente não seja levado por modinha, né, irmão? Não temos mais idade para estar indo pela cabeça dos outros, que seja tudo em nossa vida, a partir do momento que levantamos nossas mãos ao alto e aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que então tudo em nossa vida seja guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus, que esse sim tem poder, recebido por Deus, para nos orientar, nos guiar, iluminar nossas mentes, para que possamos encontrar a melhor maneira de permanecermos fiéis a Deus. Amém? Muito obrigada por ter vindo conosco até aqui. Você está gostando dessa sequência? Quer ver o que é isso aí? A igreja orgânica? Vem comigo semana que vem, mas já compartilha este vídeo, curte. Não esquece de deixar seu like aí. Curte, comenta, porque comentário, o povo é difícil. Nossa, Deus, irmãos, me ajuda a fazer mais. Deixa aí comentários com temas para novos vídeos, novos temas para a gente abordar nos estudos. Então, curte, comenta, compartilha, desde lá do primeiro, com aqueles que você quer também que participem desse estudo com a gente, e depois você quer debater com ele. Nossa, o que você acha? Qual a sua opinião? Então, compartilha, ativa o sininho de notificação, para você ser avisado semana que vem, quando esse estudo da Igreja Orgânica já for aqui liberado, e também dos outros conteúdos aí no canal, que não vai esquecer do nosso cafezinho com palavras de quarta-feira. Continue nos ajudando em oração para o crescimento deste canal, das programações, porque em breve estaremos aqui fazendo nosso estudo para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe sua vida grandemente. Curte sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida,
hoje, sempre, até a volta de nosso Senhor Jesus, sobre sua vida, sua casa e sobre toda a sua família. Deus te abençoe.